Olá, gente. Meu nome é Flávia, eu sou aqui o RH da Argo e a gente vai começar agora o nosso podcast, né? E eu estou aqui com a Monara, ela é a consultoria de gestão de pessoas, GIP, não é isso? E isso já está em Performance RH, né? Só explicando o GIP. Isso. Larissa, ela é a nossa PO aqui na Argo e nós vamos falar um pouquinho sobre liderança e gestão de pessoas na tecnologia. E nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre liderança feminina e sobre como a liderança feminina pode impactar nas organizações, na cultura, né? Qual a diferença da liderança feminina e da liderança masculina, quais são os desafios. Então, a gente pode começar com a Larissa, né? Ela vai falar um pouquinho sobre os desafios que ela tem no cargo dela como PO. Larissa, a gente quer ouvir um pouquinho sobre você, né? Sobre a sua atual posição como PO, qual foi o seu desafio maior. Então, gente, primeiramente é muito bom estar aqui com vocês, Flávia e Monara. Eu estou bem ansiosa para a gente trocar boas experiências aqui. Então, eu sou PO na Argo, Product Owner. Para quem não conhece o cargo, eu faço a gestão do desenvolvimento de produtos. E para falar de tecnologia, a gente sabe que a tecnologia é uma área que predomina os homens, né? Segundo uma pesquisa do IBGE, apenas 20% das pessoas que estão na tecnologia são mulheres e 80% os homens. Então, a gente entende que tem um desafio muito grande só a gente escutando esses números. Então, um dos desafios que eu posso iniciar falando é sobre a baixa representatividade que a gente tem das mulheres em cargos de liderança. E isso acaba trazendo uma sensação de não pertencimento do local, quando a mulher ela não enxerga outra mulher em um cargo de liderança. Outro ponto também é a questão da insegurança, que, infelizmente, a maioria das mulheres tendem a ser mais inseguras que os homens. Tem uma pesquisa que fala um pouco sobre isso, que a empresa HP, uma empresa de tecnologia, ela disse que para um homem se sentir 100% confiante em se candidatar em uma vaga, ele precisa ter apenas 60% das atribuições que a vaga pede. Enquanto a mulher, para ela se candidatar, ela precisa ter 100% das atribuições. Então, por diversos fatores, vários motivos, de fato, a mulher ela é mais insegura. E isso tem, com certeza, uma questão social também envolvida. Então, para iniciar falando, eu listo esses dois pontos, que são realmente algo que eu enxergo como desafio e que eu enfrentei nessa trajetória dentro da área de tecnologia, mais propriamente dita de produtos, onde eu estou inserida agora. Perfeito, na última colocação. Olá, me chamo Monara Salles, trabalho na área de recursos humanos há 13 anos, sou psicóloga clínica e organizacional, então atuo em diversos segmentos, e um segmento muito forte, que sou bem conhecida, é no segmento de tecnologia, principalmente pelo mercado de recrutamento e seleção em TI. Muito feliz, de estar aqui. Obrigada, Flávia, pelo convite. Muito bom estar com a Larissa, vendo aí que ela é PO, e fico muito feliz quando vejo mulheres no cargo de liderança, principalmente PO, porque é um cargo bem específico e eu contrato muitos POs, mas poucas meninas, poucas mulheres, e eu fico muito feliz com isso. E olá, argonautas, e não argonautas, que bom que vocês estão aqui para participar desse podcast conosco. E aí, pegando a fala da Larissa, isso é muito importante, porque quando eu falo de liderança, eu falo do impacto que isso ocasiona dentro da cultura organizacional da minha empresa. Hoje nós estamos num mercado que ele prega muito a questão da diversidade. E quando eu falo de diversidade, para algumas empresas que ela não entende a temática, elas pensam que é só mais um tema de mimimi, mas não é. Quando eu falo de diversidade, eu falo de inovação de pensamento. Não adianta você dizer, que é uma empresa diversa porque você contrata negros, ou porque você contrata LGBTQIA+, ou porque você contrata mulheres. Quando eu falo de diversidade, é quando eu vejo desde lá da entrada da minha empresa acessos, para pessoas cadeirantes. É quando desde a minha entrada ela é acessível para uma pessoa que é deficiente visual,
quando desde a minha entrada tem alguma pessoa que consegue se comunicar com alguém que é surdo e mudo. Então, assim, quando eu falo de diversidade e inclusão, eu não só falo, né, do tabu de negros, ou LGBTQIA+, ou mulheres. Eu falo de uma política de inclusão, né, que se chama DIE. E quando eu falo de diversidade, Larissa, eu estou trazendo pensamentos múltiplos. Então, eu fico abrilhantado quando as empresas elas abrem os olhos, né, entendem que quando eu se tem uma diversidade dentro da minha empresa, eu tenho pensamentos múltiplos. O que é um pensamento múltiplo? É quando cada um ele consegue criticar de uma forma inovadora e ele consegue sugerir inovação para dentro do segmento que ele está. Porque, de repente, uma pessoa que ela é da cor branca, ela vai ter experiência diferente de uma pessoa que é negra para algum sistema de tecnologia. Exemplo, o sistema facial. Como é que eu vou saber que tipo de faces o sistema vai desbloquear quando a pessoa fazer uma identificação, né? Então, isso, quando eu pego uma pessoa na área de TI para desenvolver esse projeto e pego pessoas diversas, eu vou ter várias visões, porque elas tiveram experiências diferentes quando elas tiveram contato com aquela tecnologia. Quando eu pego uma mulher na liderança, eu estou trazendo o pensamento da diversidade e da forma multidisciplinar de fazer várias atividades ao mesmo tempo. Não ao mesmo tempo, mas ter a dinâmica de exercer diversas atividades, né, em tempos, com tempos cronometrados, né, porque ninguém pode fazer tudo ao mesmo tempo, porque senão não faz bem feito, mas que consegue trazer uma equipe de trabalho para perto. Existe uma pesquisa, né, se eu não me engano também foi no IBGE, que ela diz que uma empresa que ela tem mulheres na liderança, ela tem de 20% a 30% a mais de caixa ao final do mês. Imagina só, se a tua empresa ela fatura 1 milhão, vai ter 1 milhão, né, e 200. Não sou boa em matemática, mas é mais ou menos isso, né? Por quê? Porque a mulher, ela traz o time para si devido à questão da confiança, né, da confiabilidade que ela passa para a equipe. Ela traz uma escuta mais ativa, as pessoas se sentem mais seguras em poder dar uma sugestão. Não que o homem não faça, mas isso, gente, não sou eu, Monara, é uma pesquisa que fala e que são dados factíveis. Se você pesquisar, você vai entender, devido ao pensamento que a mulher tem mais múltiplo, devido à flexibilidade que uma mulher líder ela tem em ouvir e também referente ao pensamento criativo. Então, tudo isso traz grandes impactos dentro da cultura. Se eu digo que eu tenho uma cultura organizacional forte e eu não dou uma escalação, né? Não dou um plano de cargos e salário equivalente para todo mundo, independente do sexo, eu não tenho uma diversidade. Se eu falo que eu sou uma empresa que tem uma cultura forte, mas eu não olho desde o meu cargo operacional até o meu cargo, né, de liderança, eu não olho de uma forma 360 como um todo, eu não tenho uma empresa que tem uma cultura forte. Falar de cultura é muito bonito, eu acho lindo esse nome. Cultura, gente, sempre teve nas empresas. Mas sabe o que está acontecendo? Porque tudo vira moda. Hoje em dia, todo mundo fala de cultura e todo mundo quer trabalhar a cultura, sendo que cultura organizacional sempre existiu. Porque sempre você teve empresa. Os funcionários sempre tiveram lá. A diferença é que as pessoas começam a pegar esse nome e entender, vou trabalhar a cultura. Gente, trabalhar a cultura é você trabalhar os rituais do dia a dia da tua empresa. É você trabalhar as boas práticas. É você ter um código de cultura e ética muito equilibrado e que seja claro para todos. É quando não existe preconceito. É quando eu pego a minha equipe e digo, é minha equipe, e eu vou pegar todas as dores e também vou comemorar os resultados. Então, quando eu falo de cultura, eu estou falando de essência, né? Então, qual é a essência de você, né, que está como gestor da empresa, como você que está como RH ou como está como PO? Qual é a cultura que vocês estão pregando? Vale a pena reiterar, né, Monara, sobre essa questão de cargos e salários, da igualdade entre o homem e a mulher, né, com relação ao salário, não ter diferenças porque é mulher ou porque é homem, mas a gente precisa pontuar que há
uma diferença entre o homem e a mulher na questão do comportamento, né? Uma questão, vamos dizer assim, do corpo mesmo da mulher e do homem ser diferente, do cérebro da mulher e do homem ser diferente, né? Então, não é que tem essa questão de serem iguais na questão da valorização, a mulher ser valorizada como um homem, né? Como a Larissa trouxe aqui, né? Que há mais oportunidades em cargos de liderança para homens do que mulheres. Isso não pode acontecer, tem que ser realmente algo igual para todos, mas a questão do comportamento, a gente precisa dizer que o homem realmente é diferente da mulher e a mulher é diferente do homem, né? A mulher é mais emocional por natureza, mas ainda assim ela é mais objetiva, como você falou, ela consegue resolver muitas coisas ao mesmo tempo, e o cérebro do homem é diferente, porque realmente quando ele está trabalhando ele se foca só naquilo. Então não é que um é melhor do que o outro, é porque realmente são habilidades diferentes um do outro, né, e que se complementam. A gente não precisa dizer, o homem é melhor do que a mulher ou a mulher é melhor do que o homem. Quando, por exemplo, eu fiz o recrutamento de seleção da Larissa, foi isso que eu percebi nela, né? Um requisito para a vaga que a gente estava procurando era a comunicação. E ela se destacou muito e por isso, né, hoje ela está aqui conosco e eu sei que ela vai galgar ainda né, muito mais alto do que a gente possa imaginar, porque realmente ela é um talento. E eu queria falar também, né, nessa tua fala, Munara, sobre a Lei 9.029, que ela realmente regula a questão da discriminação nos processos seletivos e dentro da empresa. Ela diz que isso realmente é crime, né? As empresas elas não podem discriminar um candidato por ser mulher, ou por ser negro, ou por ser deficiente, não. A gente realmente precisa ter essa consciência de que nós não podemos avaliar a pessoa pelo gênero, mas realmente pela questão comportamental. Perfeito, perfeito. Às vezes eu fico assim, sabe, Larissa e Flávia, quando eu falei da cultura, né, não interpretem mal, eu falo mal no sentido de moda, porque ultimamente se fala muito de cultura, mas a cultura sempre existiu. Então, trabalho com RH há 13 anos e todas as implantações a gente trabalhou cultura porque está dentro da identidade organizacional. Não tem como você fazer uma implantação se você não trabalha a cultura, né? O que isso me preocupa é quando isso vira moda. Da mesma forma que, de repente, diversidade e inclusão. Sempre existiu, mas agora DI, né, que é a sigla, virou, de certa forma, né, todo mundo quer fazer. Gente, você sempre soube que tem que contratar pessoas, né, que são portadores de deficiência. Você sempre soube que teve que contratar, né, perfis diversos, independente do gênero, né? Porque o que vale no final é a contratação das competências comportamentais e o fit cultural. Eu vivo repetindo e dizendo, eu prefiro treinar 10 mil vezes uma pessoa que não tem as hard skills 100% da minha vaga, mas eu consigo treinar, do que eu contratar uma pessoa que não tenha fit cultural com a vaga que eu espero que ela tenha e que nem tenha caráter, o comportamento. Gente, técnica, você treina. Técnica, você pega ali uma pessoa, a Larissa, né, que lidera time, que vai complementar, você pega a pessoa que está do seu lado, treina. Técnicas, quantas vezes a gente trocou, Flávio, figurinhas, e hoje você está voando aí no recrutamento de seleção, você treina. Mas comportamento, caráter, eu não consigo mudar, porque ele é muito intrínseco. Ele é muito de dentro. Se a pessoa não estiver disposta e aberta a querer mudar, entender que ela é deficiente naquilo, eu vou morrer quanto empresa dizendo que pau não é pedra, o funcionário vai achar que pau é pedra. A questão dos feedbacks, né? Saber ouvir, receber feedback. Porque o feedback, ele te mostra onde você está errando e mesmo assim a pessoa sempre vai bater naquela mesma tecla. Mas também é importante, né, a questão do feedback claro, porque muitas vezes dar um feedback negativo não é fácil. E a pessoa acaba enrolando e não chega ao ponto do que realmente deveria falar nesse feedback. Então, as lideranças precisam ser também muito bem trabalhadas para ser claro no feedback. E o que você prefere? Você prefere perder um talento ou dar um feedback negativo agora, porque essa pessoa melhore? E essa pessoa melhorando te dá um lucro muito grande na empresa, né? Porque muitas vezes a pessoa realmente, como você falou,
ela pode ser treinada, ela pode ser, vamos dizer assim, lapidada, e daqui a pouco ela é um talento muito grande dentro da tua empresa que vai trazer muito ganho de diversas formas, entende? Então, é muito importante a questão do feedback. E você, Larissa, como é que dá o feedback aí pro teu time, né? Tá falando de feedback, olha, gente, feedback, o one-on-one também é cultural. Quando eu falo, eu não tô dizendo que a cultura tá no dia a dia. Quando eu falo que a cultura tá no dia a dia, as pessoas pensam que não, mas tá. Tudo é cultura, né? Só que tem empresas que colocam isso como rituais, documentado e muito fidedigno, segue a risca. E tem empresas que ela vai só fazendo de uma forma não documental, que geralmente são as empresas que eram pequenas, acabaram crescendo muito e agora estão querendo estruturar o processo. Então, nosso trabalho quanto consultoria é lá mostrar para ela que ela já tem, né? E ensinar a liderança a entender, porque sem vocês, né, nós não somos nada. É verdade. E a porta de entrada é muito importante, né? Quando essa pessoa entra, quando ela não está dentro do fit cultural, a própria cultura expulsa a pessoa, porque ela não se encaixa. Ou a pessoa se expulsa, né? Fala assim, com licença, eu não me identifiquei, né? E ela pede licença para sair. Larissa, me fala também, né, um pouquinho aí como é a questão do feedback que você faz com a tua equipe, se você tem essa prática, né, ou não, que eu gosto de ouvir, né, da tecnologia. Então, quando eu estiver dando o feedback no colaborador, eu tenho que, de fato, estar preparada também para escutar. Então, eu acho super importante. A gente hoje trabalha muito a questão da liderança mais humanizada. Eu acho um ponto muito importante a gente estar discutindo. E a mulher, a gente trazendo o assunto novamente, né? A mulher, ela, de fato, ela tende a ser mais empática. E isso é muito aplicável. É muito interessante você aplicar no momento do feedback, que é para você escutar, muitas vezes, as dores do seu colaborador, para entender o que está acontecendo. E está bem aberta a isso. Então, eu acho extremamente necessário a gente estar atento a esses pontos. E também, quando for a minha vez de passar o feedback, eu entendo que eu preciso ser firme. Eu digo que eu sou um padrão, a mulher padrão. Eu tendo a ser mais sensível, escuto mais, busco ser mais empática, de uma forma mais delicada, mas eu entendo que esses pontos não podem interferir na minha firmeza e na minha confiança. Então, até nesses momentos que muitas vezes não é agradável você escutar um feedback de melhoria, às vezes. Então, eu entendo que nesses momentos eu preciso também aplicar isso, a minha firmeza, a minha conversa, e que estou disposta a ouvir também. Então, eu acho que esse é um ponto que eu busco muito aplicar nesses momentos que muitas vezes podem ser difíceis. No processo de recrutamento e seleção, a gente consegue identificar aquelas pessoas que conseguem ouvir uma crítica, vamos dizer assim, negativa para a melhoria. No perfil de comportamental da pessoa, né, que a gente vai analisando como ela conversa, como ela responde a certas respostas, a gente vai analisando se aquela pessoa em uma situação, vamos supor que ela não foi feliz e aí ela recebe um feedback negativo, como ela vai se comportar, como ela vai receber aquela informação. Por mais, às vezes, que você seja empática, que você seja firme, que você fale com a empatia para a pessoa, mesmo assim, tem pessoas que não conseguem receber, né? É verdade. E aí, a questão cultural realmente é uma questão de realmente caráter, né? Como você falou. Existem, sim, essas pessoas que, por mais que você fale para o bem, ela sempre vai puxar para a questão crítica, né? Para a questão negativa. E aí fica difícil trabalhar com aquela pessoa. Então, pessoas mais flexíveis, que consigam ouvir, que saibam ouvir e realmente colocar em prática, é muito importante. Isso tudo no recrutamento e seleção a gente consegue identificar. Você tem que validar que tipo de pessoas, né, que você deseja que trabalhe ao seu lado. Eu sempre sigo a primícia que eu prefiro pegar uma pessoa que não seja tão experiente, mas que tenha um potencial gigantesco e uma boa vontade, do que uma pessoa que tenha uma experiência gigantesca, mas que não me mostra tão boa vontade assim. Porque às vezes acontece que quando o profissional ele chega a um patamar, ele acha que ele é o cara, né? Ele não está mais ali disponível para poder ouvir. Essas pessoas têm muita dificuldade de lidar. Pessoas que não são abertas a ouvir. Pessoas que se acham que são perfeitas e que não querem entender o processo de melhoria.
Para quem me conhece, sabe que eu sou muito aberta, né? Então, se você chegar, Monara, olha, você fez isso daqui, eu não gostei, né? Tá me incomodando, gente, de boa. Eu falo, cara, muito obrigada pelo feedback. Me desculpa, eu não me atentei, foi inconsciente, não sabia que ia te magoar. Vou observar isso, não farei mais. Eu sou muito aberta. Por eu ser muito aberta, eu tenho muita dificuldade de trabalhar com pessoas que não são abertas a ouvir, né? Então, eu já liderei time de multinacional, né, que eu era team leader, então nós tínhamos uma equipe de recruiter, e nesse desafio eu tive que implantar um projeto de DIE, né, de diversidade e inclusão, e eu trazia essa mesma fala para cá. Por que Mas me diga, implantar um projeto de diversidade e inclusão, se eu sou empresa de tecnologia, eu prego a diversidade e a inclusão, mas onde é que está a diversidade aqui? Primeiro, eu tive que entender. E sempre nas reuniões, eu era sempre, todo mundo dizia assim, a Monara é a questionadora. Mas é porque eu fazia as pessoas pensarem. Tipo, Monara, implanta isso mais. Tá, vou implantar, mas por quê? Né? Então, eu sempre quis entender o porquê. Tá, vou implantar a diversidade e inclusão se na minha empresa a entrada ela não tem uma rampa para uma pessoa que é cadeirante. Eu vou estar implantando diversidade e inclusão se na minha entrada não tem uma pessoa que guia uma pessoa, de repente, que não enxerga. Gente, não faz sentido. Então, em cima disso, nós fizemos uma construção de diversidade e inclusão muito bacana. Eu saí de lá em agosto, quando eu entreguei o projeto, eu saí depois que eu entreguei, mas eu sempre perguntava o porquê. E as pessoas que trabalham comigo, da minha equipe, eu trago isso. Gente, perguntem. O cliente vai falar, olha, eu quero isso. Ah, eu quero contratar um CLT. Não, quero... Mas por quê? Você não é melhor você fazer isso daqui? Você já viu que se você contratar um profissional assim, o teu custo vai ser isso daqui, você vai ter prejuízo? E o retorno? Gente, pergunta por quê? Né? Então, se o cliente ele não está aberto também a ouvir isso... Será que é o cliente? Né? Será? Porque assim, quando consultoria, você tem que estar aberta a ajudar a pessoa. E quando o cliente contrata consultoria, ele também tem que estar aberto a ouvir. Né? É uma faca de dois gumes. Então, assim, trazendo para a seleção, você consegue detectar isso. Né? Eu já tive vários desafios. Eu tive desafios já de uma funcionária, né, X. Gente, ela não se organizava. Eu pedia para anotar na agenda. Eu fui no Google Agenda. Eu inventei uns planners. Eu inventava tudo para ela se organizar. Ela não se organizava nos processos e dizia que a empresa não tinha processos. Tá, vamos sentar aqui. Eu faço igual eu faço com a minha filha, com a Esté, de 7 anos. Vamos, senta aqui, vamos sentar, olho no olho. Me diga o que você não está entendendo. Qual o processo que você acha que não tem? Mas me fala. Ela começava a falar, tá, você acha que isso faz sentido? Deixa eu só falar. E aí eu trazia a pessoa à consciência, porque inconscientemente ela não se reconhecia quanto ela tinha que acertar, né, que ela tinha que melhorar, porque ela no estado perfeito dela, ela entendia que é psicóloga, né, que vinha de uma faculdade muito boa, que já tinha alguma experiência. Então, no estado de consciência dela, tudo que ela estava fazendo era correto. Quem era desorganizada era a supervisora de recrutamento e seleção, né? Que é outra funcionária minha, que eu acho ela um exemplo, assim, de organização. E eu não conseguia entender qual era o porquê dessa visão. E aí eu pegava elas duas, parecia duas crianças, né? Vamos lá, vamos sentar. Faz sentido? Então, assim, quando eu trazia a funcionária ao estado de consciência, que isso é muito uma soft skills que o líder tem que ter, né? É a questão muito da persuasão e da firmeza ao falar, que é uma característica. Nem todo mundo ele passa segurança quando fala, né? Então, é uma soft skill que o líder ele tem que ter aguçada. Eu tenho que ter essa firmeza ao passar, eu tenho que ter propriedade do que eu falo, e o meu liderado, ele tem que entender que isso faz sentido. Mas para que eu faça isso, eu tenho que ter esse exemplo. Eu nunca, gente, vou pedir a algum colaborador meu para fazer alguma coisa que eu não tenha feito antes, né? Então, assim, hoje, todo dia eu chego na consultoria às 7h30 da manhã. Todas as segundas-feiras, eu varro a sala, eu passo o pano na sala, eu limpo todas as mesas e ajeito a copa. Monara, vocês têm uma pessoa da limpeza? Temos. Mas eu estou limpando o meu ambiente de trabalho, eu não vou precisar de uma pessoa da limpeza para vir para poder limpar algo que é uma sala pequena que dá para eu fazer.
E todas as minhas colaboradoras fazem. Monara, você pediu? Nunca. Mas elas me veem, elas sem salto, limpando o chão, arrumando e indo além do trabalho. Monara, tu pede pra alguém fazer extra? Nunca. Mas elas vêm em casa até 10 horas da noite tendo que fazer uma entrega. Então, liderança é isso, é exemplo. Né? E trazendo no contexto que eu falei anterior, por isso que eu passei todo esse percurso, eu quis dizer que tudo na sua vida tem que ser exemplo. Tudo na sua vida você tem que questionar o porquê. E quando não dá certo, eu mudo o percurso. Se eu fizer o one-on-one, né, sensibilizei, conversei, me coloquei no lugar dela, porque às vezes ela no estado inconsciente dela, ela vê que tá tudo ok. Se eu trouxe no estado de consciência, se ela melhorou e ela regrediu de novo, aí a gente tem que sentar de novo. E aí, gente, eu sento só 3 vezes. Ainda digo só, não, eu sento 3 vezes. Na última vez, a pessoa que fala, Monara, eu vou pedir meu desligamento. Aí, olha, a melhor decisão, não se preocupe. Eu vou te ajudar a se recolocar no mercado. E não teve na minha consultoria que eu não ajudei a recolocação. E eu tô falando aqui ao vivo porque todos sabem, todos que passaram na minha consultoria, eu ajudei você a colocar no mercado de trabalho, numa boa posição, numa boa empresa, e fiz questão de eu mesmo mandar o currículo para os meus contatos. Porque, às vezes, não é que a pessoa é ruim, é porque, às vezes, a empresa está num momento, numa frequência, o funcionário está em outra frequência. Não tem como eu rodar na frequência, no sentido horário normal, e encaixar um funcionário que está no sentido anti-horário. Gente, não dá, vai dar choque. É como se fosse 2 ondas em ondas opostas, né, em lados opostos. Essas ondas, elas nunca vão se encontrar. Nunca. E tá tudo bem. É isso que eu gosto que as pessoas entendam. Tá tudo bem você não se identificar com a empresa. Tá tudo bem você não seguir os processos. Tá tudo bem você não tá mais gostando. E tá tudo bem eu, quanto empresa, decidir também falar, olha, não tá dando. Eu já é o 3º feedback. Né? Eu já paguei curso para você fazer, eu já te dei todas as ferramentas que você pode melhorar o seu desempenho, mas não deu. É melhor nós encerrarmos aqui do que mais tarde eu ficar com raiva de você, ou você com raiva de mim, mas eu não vou ficar porque eu sou empresa é CNPJ, e você vai ficar com raiva de mim dizendo que a empresa é ruim, que a consultoria é terrível, que a consultoria cobra, que a consultoria não te dá nada, porque é isso que o funcionário vai falar. Por isso que é importante o código de conduta ser apresentado ao colaborador assim que ele entra, né, no processo de onboard. Que ali no código de conduta é falado o que é inadmissível de comportamento e o que a empresa espera da pessoa. Então, se é um 5S, né, a pessoa cuidar da sua própria mesa, lavar seu próprio copo. Então, isso tudo é muito importante e é cultura, né? E como eu já falei antes, se a pessoa não se adequa a essa cultura, ela mesmo sai e ela já entra na empresa consciente do que o CEO, do que o RH espera dela. Então, quando estabelece essa cultura bem transparente, fica tudo mais fácil. E o RH também fica mais fácil selecionar as pessoas corretas. Né? E como você disse, às vezes a pessoa não está tecnicamente pronta, mas ela tem um perfil comportamental perfeito para se trabalhar. Né? Às vezes a pessoa não tem a experiência que a empresa espera, mas ela tem tudo para ser trabalhado, para ser lapidado. Então, às vezes a gente contrata uma pessoa júnior, mas eu sei que aquela pessoa em pouco tempo vai se tornar pleno pelo jeito que ela se posta, entende? Na entrevista, o jeito que ela se coloca, né? A gente vai saber que ela vai procurar crescer, que ela vai procurar se desenvolver. Foi o caso de um candidato que a gente selecionou agora, que ele não tinha uma habilidade para um projeto, mas ele era muito inteligente, já tem 2 formações, mas em pouco tempo ele pegou o que deveria ter, que a gente estava esperando e desenvolveu o projeto perfeitamente bem. Em menos de 2 meses ele recebeu uma promoção. Então, eu como RH fico muito feliz em saber que selecionar as pessoas certas para o cargo certo e ter esse olhar humanizado para as pessoas. E não, é mulher, é homem, não existe isso. O que importa realmente é a pessoa. Não existe mulher, homem, ou... Não existe isso, existe a pessoa.
E quanto liderança feminina, é muito importante a gente falar sobre isso, porque no RH já tem muita liderança feminina, mas falta na tecnologia, como você mesmo falou, né, Larissa? E é bem interessante porque a Monara citou um ponto que eu fiquei aqui pensando, né? Eu precisava falar. Ela falou que é super importante ter um recrutamento de mais inclusão, mais diversidade dentro da empresa. Outro ponto também são as habilidades individuais, seja por gênero, seja individual, que o candidato, o futuro colaborador, ele também vai ter para exercer essa vaga. Só que quando a gente fala de tecnologia, a gente tem que entender que quando a gente desenvolve uma solução tecnológica, um produto, o principal foco é a experiência do usuário. Perfeito. Então, o usuário, ele não é composto por um homem só por uma mulher. Ele é composto por pessoas, diversidade, várias faixas etárias, independente da classe social. Isso. Então, a gente desenvolve um produto justamente para pessoas. E um ponto bem interessante é que se a gente está desenvolvendo um produto para pessoas, porque as pessoas que estão por trás, estão criando e desenvolvendo, elas não podem ser diversas. Então, é por isso que eu acho que é tão interessante a gente ampliar sempre esse leque de contratações, sendo homem, mulher, idade diferente. Eu também sou muito a favor disso. Muitas vezes existe, sim, um preconceito de uma contratação de uma faixa etária mais avançada. Então, eu acho que é um ponto também muito bom para a gente estar Normalmente, reforçando. os candidatos, normalmente, né, mas tem suas exceções, os candidatos com a idade mais avançada, como você falou, normalmente são candidatos de nível mais, são pessoas que têm mais experiência dentro do mercado, né, e realmente eles são um pouco mais caros, porque eles têm mais experiência ou têm mais formações. Então, assim, às vezes fica difícil para essas pessoas se recolocarem, porque eles têm mais experiência. E as vagas agora, né, eu percebo, né, que as empresas, algumas dão mais valor ao júnior, né? Pegar um júnior realmente para treinar aquela pessoa, preparar aquela pessoa, porque ela vem, vamos dizer assim, sem vícios de outras empresas, mas também é errado, né? E tem aquelas pessoas que querem se recolocar no mercado de forma tardia também. Eu vi uma matéria de uma pessoa falando da situação dela, explicando que ela, depois dos 40 anos, ela decidiu estudar para ser um programador. Então, são raros. A gente sabe que talvez não seja uma frequência que isso acontece. Existe mais essa frequência que a Flávia citou, da senioridade do colaborador, mas também vão ter esses casos e é sempre importante, né, a gente também olhar para todos os casos. Outra coisa que está acontecendo muito no mercado é a pessoa fazer transição de carreira. Às vezes a pessoa é advogado e está querendo entrar para a área de tecnologia, ou é um bancário, né? Essa semana mesmo eu falei com uma pessoa que ela é bancária e ela, Flávia, eu quero muito, né? Tô começando a faculdade de Ciências da Computação agora e tal, então assim, tá acontecendo muito isso e essas pessoas estão procurando, né, uma entrada no mercado e por não ter experiência, às vezes as portas estão fechadas. E às vezes também por ser mulher, né? Porque mulher, não tem a experiência, não sei, mais mulher. Porque normalmente as pessoas ligam os homens às exatas e as mulheres a humanas. É verdade. Eu particularmente sou completamente humanas, né? Eu tive uma experiência no meu ensino médio que eu passei para o IFCE, que foi para fazer meu ensino médio vinculado a um curso para tecnologia, e eu não me identifiquei. Então, assim, isso quer dizer que eu sou menor porque eu não me identifico com exatas? Não. Sim, passei, né, para o IFCE para fazer meu ensino médio, me especializar na área de tecnologia, não me identifiquei. Eu sou totalmente humanas, mas existem muitas mulheres que são expert em exatas, né? Então, assim, normalmente as pessoas culturalmente ligam, homens são bons em exatas e mulheres são boas em humanas. Então, tem que desmistificar isso, né? E colocar que a mulher, ela realmente pode ser boa em todas as áreas. Mas em liderança, ela também se destaca, né?
Liderança, quando a gente fala de liderança, a gente fala muito de dados. Então, todas as vagas de liderança que eu faço, todas têm que trabalhar com indicadores, têm que apresentar resultados. Então, eu vejo que o tabu, às vezes, está muito entre nós mulheres, né? Então, infelizmente, nós mesmos, às vezes, somos as próprias repercussoras de uma má, né? De uma má fama. Então, assim, eu conheço mulheres que são fantásticas na matemática, né? Teve uma, né, que é a Catrine, ela até vou assistir o podcast dela, que ainda não assisti. Ela é muito boa, ela criou ali um controle financeiro, uma planilha fantástica. Eu falei assim, em 5 minutos a menina fez um controle assim que eu fiquei, nossa, meu Deus do céu, não sou tão boa assim. Mas é porque eu não decidi desenvolver essa skill, não que eu não tenha competência técnica. Agora eu tô estudando BI e estou desenvolvendo essa competência. Então você pode ser boa no que você quiser, basta você falar, né? Que realmente quer, que se identifique e que gosta. Outra coisa que eu percebo nessa questão de transição de carreira é que tem muita gente fazendo transição de carreira só porque tá vendo que o mercado tá crescendo para a tecnologia e tá realmente pagando bem. E realmente ele quer sair daquela função. Aspas, né? Deu congelado o mercado em tecnologia. Tá um pouquinho, mas tem muita gente querendo fazer essa transição de carreira achando que vai ganhar muito. E que realmente é o futuro, e realmente é o futuro. Mas não adianta você se dedicar a uma profissão que você não gosta, que você tá ali só pelo dinheiro. Isso é muito cansativo. A longo prazo, isso não vale. Então, eu vejo muita gente fazendo transição de carreira só porque tá mais interessante tecnologia agora, realmente é o futuro, mas não se identifica. E a longo prazo, essa pessoa vai cansar, essa pessoa, ela não vai render. Acho que o melhor que existe é você trabalhar no que você gosta, no que você tem paixão, no seu sonho, no seu chamado. Você tem que realmente ter um chamado naquela profissão. Eu vejo isso muito na Larissa, né? A Larissa está fazendo uma transição também, ela é formada em arquitetura e ela entrou agora, né, nessa vibe de tecnologia e ela coube muito bem e eu vejo o brilho nos olhos. Quando eu fiz a seleção dela, eu vi o brilho nos olhos dela. Isso me impactou também, né? Então, ela ficou ali nos finalistas, né? Entre 4 homens e ficou, né? Então, eu fico muito feliz, né? Por ter uma mulher no nosso quadro que realmente é 90% homens, né? E fico muito feliz. A arquitetura tem um levantamento, na verdade, do Conselho de Arquitetura que disse que mais de 60% dos arquitetos são mulheres. Então, vocês já imaginam que a mulherada domina na arquitetura. E de fato, ela é encantadora. Só que, em algum momento da minha trajetória, no momento da minha caminhada, foi onde eu descobri o setor de tecnologia, mais propriamente de produtos, porque eu vi uma mulher sendo PO, o cargo que eu estou hoje, e isso brilhou meus olhos. E foi até de uma forma indireta, porque, obviamente, quando eu vi, eu gostei muito da função do que ela fazia, mas eu não pensei, nossa, ela é mulher. Não, eu acho que foi muito do inconsciente, porque eu comecei a me ver também, por ela ser mulher, então eu me identifiquei. Então, com certeza, isso foi um ponto muito relevante na minha transição de carreira, que foi até o que eu falei no início, em relação às referências que a gente vai ter nos cargos, né? Isso é muito importante importante mesmo. Porque quando você vê uma mulher que você admira, é inconsciente, você realmente brilha os olhos, como você falou, e é encantador, porque uma mulher competente, né, que sabe se comunicar, que faz acontecer, se destaca em qualquer lugar. Então, as mulheres, elas realmente têm esse perfil comportamental de encantar, seja no comercial, encantar o cliente, seja no financeiro, ela ter o mesmo nível que um homem, né? Desenvolver as mesmas habilidades que um homem, mas ela se destaca um pouco mais por ser mulher. Você não precisa se masculinizar por ser mulher para se destacar. Por você ser mulher, você se destaca, o seu jeito de falar, né? O seu jeito de se comportar, querendo ou não, é diferente de um homem. Então, eu vejo também esse outro lado, né? De uma mulher querendo se masculinizar e aí perde todo o brilho. Então, nós mulheres, a gente precisa entender que a gente não precisa querer ser igual ao homem. Não perder o nosso brilho querendo ser igual ao homem.
mas a gente sempre lembrar das nossas qualidades como mulher. E vendo a mulher, como você falou, né, exercendo um cargo de maneira plena, de maneira admirável, você vai querer também ser como ela. É inconsciente, né? Impacta outras mulheres, incentiva outras mulheres a se destacar também no mercado de trabalho. E o legal, quando a Larissa falou, vocês duas, né? Vocês falaram muito da questão da inclusão, né? De um público que tem uma idade, né, um pouco mais madura, mas as empresas cortam. Vocês falaram muito a questão também, né, da transição de carreira, como também processo seletivo para pessoa mais 50 anos, né? E tem empresas, né, que tem esse projeto mais 50 anos, eu acho super bacana, que é um projeto de inclusão. Porque não é minha idade ou meu sexo que vai dizer se eu sou boa ou ruim. Né? Então, quando a Flávia fala a mulher tem um jeito dela de ser, todo mundo tem, né, o seu jeito de ser. Você não perder a sua essência, né? Eu não perco. Né? Então, eu sou o que eu sou em todos os cantos. Né? Então, se eu estou num ambiente mais fechado, que as pessoas são mais fechadas, eu não me abro muito. Mas se eu estou num ambiente que eu sinto confiança, né, e segurança para estar ali, eu já sou uma Monara mais aberta, né? Mais aberta, mais descontraída. Tem um exemplo muito claro, que também aconteceu no recrutamento de seleção de um candidato, que ele já estava assim na faixa de idade acima de 48 anos, uma pessoa muito experiente, que ia agregar, realmente onde ele estiver, ele vai agregar muito a qualquer empresa. Mas, infelizmente, ele não ficou no nosso processo seletivo. Mas no processo de seleção, ele se abriu tanto, né, nessa seleção, que ele acabou mostrando um projeto pra gente, e eu achei muito interessante esse projeto, muito mesmo. E ele teve a abertura de apresentar esse projeto, então eu apresentei para o nosso CEO, que é o Gregory, e marcamos uma reunião para ele apresentar presencialmente esse projeto. E acabou que o Gregory realmente gostou e a gente vai fazer uma parceria com essa pessoa. Ele não ficou como colaborador, mas vai ser um parceiro. Então, se ele não tivesse, né, se sentido confiante para apresentar esse projeto, porque às vezes a pessoa não está ali no processo seletivo, já está com autoestima baixa, está batendo em várias portas e pensa assim, quem sou eu para mostrar um projeto que talvez vão dizer um não para mim? E realmente ele se sentiu, né, assim, portas abertas para mostrar um projeto. E deu certo, né? Não ficou como colaborador, mas vai ficar como um parceiro. Então, às vezes, as pessoas, elas precisam disso. De realmente um olhar mais humanizado, de saber que aquela pessoa que está te entrevistando, ela não está vendo ali só um ser humano que vai fazer um trabalho, mas é uma pessoa, né, com as suas qualidades comportamentais. Mesmo uma entrevista online, eu consigo olhar no olho e consigo ver além, né, do que está ali na minha frente. Às vezes a pessoa está respondendo, mas as expressões faciais falam muito, né? Então eu analiso muito isso, o ser humano que está ali falando comigo, que às vezes é um pai, ou então é uma pessoa que quer uma experiência a mais dentro da empresa, que quer uma experiência nova, como foi voltando, né? Como foi o caso da Larissa e tantos outros, né? Que precisam desse olhar mais humanizado. Não é só mais um número, não é só mais uma pessoa. Entendida, né? Isso aí, só reiterando o que eu havia falado, quando a gente dá quando nós damos espaço, né, para pessoas, né, com mais de 50, para mulheres, para pessoas, independente da idade, de gênero, nós estamos abrindo uma inovação dentro da minha empresa. Porque se eu pego uma pessoa mais madura, ela vai trazer uma bagagem imensa. Né? Hoje eu estava em reunião com uma pessoa que é assim, fantástico na área de tecnologia, referência, foi um dos primeiros aí na computação. Nossa, eu aprendi muito, sendo que eu sento, né, ultimamente estava sentando com partners do Ambev, do Itaú, e era caras, assim, com a pegada mais jovens, que eu também aprendia muito, né, então eu tenho esse meu jeito meio disruptivo de ser, de pensar fora da caixa, mas é porque a tecnologia, o mercado exige muito. Quando eu falo de tecnologia, eu não quero falar só do mercado de TI, mas eu falo do mercado de RH. Tudo
pede hoje em dia inovação. Você não pode ser ou fazer algo mais do mesmo, né? Então, eu deixo uma das minhas falas que quando a gente entende o candidato, sabe? Quando você vai entrevistar um candidato, você tem que tocar na alma do candidato, você tem que entender, né, quais sonhos e objetivos ele tem para a carreira dele, para que você consiga enxergar se faz sentido na empresa, porque também não vale a pena, gente, você pegar um excelente candidato que tem um propósito de vida legal, que tem uma bagagem, uma ótima experiência, só para fechar a tua vaga, se a tua empresa ela não tem um plano de carreiras, ela não tem uma cultura disruptiva, ela não tem um abraçar, ela não tem um momento lá com o CEO, ela não tem um passo aberto. Eu trabalho, presto serviço hoje para o Grupo Primo, que é um grupo, né, do Thiago Nigro, né? Todo mundo conhece, mas eu amo a cultura de lá, todo mundo tem acesso a ele. Acabou-se barreira que o CEO tá aqui, eu tô lá embaixo e fulano. Não, gente, é isso que nós temos que ter. Existe uma hierarquia para que nós entenda as responsabilidades de cada um. Porque se não existir uma hierarquia, se não tiver uma descrição de cargos, todo mundo vai querer fazer tudo. Mas essa hierarquia não quer dizer que a Larissa RPO é inacessível, que o Gregory que está exemplo acima é inacessível. Não, mas todo mundo tem que ter. Quando nós temos o organograma e a descrição de cargos, é mais para poder ter uma clareza do processo. Mas se nós temos uma cultura humanizada dentro da minha empresa, significa que todo mundo é acessível, né? Então, se eu quero falar com o CEO da empresa porque eu tive uma ideia, isso não vai impedir porque eu sou um desenvolvedor ou eu sou um RH, não. As portas têm que ser abertas. Então, lá no Grupo Primo, é fantástico. Vou mandar para a Pri assistir, né, Pri? Tô fazendo aqui, falando da cultura de vocês. Eu acho fantástico. Se as pessoas quiserem ir lá na sala do Bruno, querem ir lá no Thiago, dar uma ideia, eles são super abertos, né? E é isso que faz o Grupo Primo ser o Grupo Primo. É isso que é cultura. Gente, a cultura é a identidade da empresa. É o que ela faz a tua empresa ser a tua empresa. O que faz a consultoria Gestão em Performance RH ser diferente de 10 mil consultorias que existem no mundo é a nossa cultura. É o jeito de ser da Monara, que quanto CEO, né, fundadora, fundou os valores, a base, e que perpetua, reverbera para todo mundo que está na equipe. O que faz, de repente, a contabilidade, o Argo ser Argo, é a cultura de vocês. A cultura é o nosso RG. Alguém aqui anda sem o RG, nem que seja a CNH no celular, né? Não anda. Porque aí, se você, Deus me livre, acontece um acidente, como é que vamos identificar? É uma pessoa, um indigente, não tem CPF, não tem nada. É a cultura. Realmente Tu tá entendendo? A digital da empresa, né? A identidade. E cada funcionário leva consigo essa identidade. Perfeito. Uma das perguntas, né, que eu faço na seleção é: como você se vê, né, daqui a um futuro próximo e longínquo, né? E se a pessoa não responde do jeito que, não é que eu espero, mas que se encaixa dentro do que a Argo espera como cultura, por exemplo, dentro do cargo que ela está se candidatando, porque tem muita gente que tá ali para desenvolvedor, mas mas eu tô pensando em fazer arquitetura, né? Sabe? A pessoa não tem um objetivo claro, não fica a longo prazo viável aquela pessoa continuar. Então, é muito importante essa questão da cultura, realmente é a base da empresa, que tudo vai andar em cima daquilo, entende? A gestão das pessoas dentro daquela empresa, ela é muito ligada realmente ao coração, que é a cultura. Então, a gente vai gerir as pessoas a longo prazo nesse tapete, em cima desse tapete, vamos dizer assim, que é a cultura, que é onde a gente vai caminhar, né? Normalmente, a longo prazo, vai pesar muito a questão comportamental. Às vezes, um líder, ele é perfeito, tecnicamente falando, mas ele não sabe dar um feedback, ele não tem paciência, isso tudo é comportamento. Então, como é que eu vou conseguir continuar com essa pessoa perfeita, tecnicamente, mas culturalmente não se encaixa na minha empresa? Tá fazendo, uma confusão com os outros colaboradores, contamina
o clima da empresa e fica inviável trabalhar. Então, olha como é importante, né? Não, a técnica, ela não é tudo, realmente a cultura, ela impacta muito, é o coração realmente da empresa. E aí, falando em cultura, né, mas mudando só um pouquinho o nicho, e aí falando de cultura, né, que a Flávia falou muito de cultura, isso é muito legal, fiquei com a curiosidade, né, porque liderança também faz parte da cultura, né? Somos líderes que reverberam essa cultura, né, para as demais da empresa. Não existe uma cultura se a liderança não comprar isso. Então, quero saber da Larissa como é que ela enxerga, né, dentro do segmento de tecnologia, dessas mudanças culturais, né? Esse mercado que está abrindo as mulheres, né, adentrando, né? Você vê que isso está cada vez mais sendo aberto, a cultura está mudando nesse segmento. Como é que você vê a contribuição da mulher na TI? Uhum. Então, Monara, uma pergunta bem interessante. Quando eu vejo como é que a gente pode trazer as mulheres para a tecnologia, me veio primeiro à cabeça algo que pode ser a longo prazo, de fato, mas ela impacta demais na construção da mulher, que é implantar a tecnologia nas escolas, para que a mulher ela tenha um acesso ali desde criança para conhecer mais sobre a tecnologia e caso ela queira, caso ela se identifique com esse mundo da tecnologia, ela possa cogitar futuramente, quando ela for mais velha, quando ela estiver decidindo uma carreira a seguir, ela possa seguir na tecnologia. Inclusive, Larissa, a gente fez uma ação agora, recentemente, a Argo fez uma ação. Ela fez uma ação, né, de tecnologia em uma das escolas municipais, acredito, aqui de Fortaleza, para crianças e adolescentes. Então, a Argo está muito preocupada com essa questão realmente de inclusão de tecnologia nas escolas. Em breve nós teremos grandes projetos dentro das escolas. Então, tem muita coisa, muito projeto por vir. E a gente está muito feliz, né? E ter essa cultura perfeita, como a Monara está falando, né? É o nosso alvo. O Gregory sempre diz, né? Que a Argo não é o nome, a Argo são pessoas. Então, o nosso projeto é pessoas. Então, nós nos preocupamos muito, né, com as pessoas da nossa empresa e queremos cuidar realmente como se fosse, né, filhos, né? A Larissa falou de tecnologia, a Flávia falou um pouquinho, complementou falando sobre a cultura da Argo. E aí, como a Flávia está entrando com esse sangue novo aí no RH, né, com esse olhar, né, mais humanizado, qual o teu principal desafio que você vê no recrutamento e seleção? Eu acredito que hoje o recrutamento e seleção ele está bem humanizado, como você falou. E o desafio realmente é olhar para as pessoas além das suas técnicas, né? Então, hoje nós temos uma entrevista com o RH e depois uma entrevista técnica, né? Normalmente é isso que acontece. E o RH, o desafio do RH é realmente absorver tudo da pessoa. Porque às vezes você pode perder um talento porque você fez uma seleção mal feita. Né? Porque você não ouviu a pessoa, porque você não olhou no olho da pessoa, porque você não deixou ela falar como gostaria que falasse. Então, o desafio realmente no recrutamento de seleção é ir além, sabe, do que você está ouvindo da pessoa e realmente analisar nas entrelinhas, para você entregar para o seu gestor realmente talentos, pessoas que são diferenciadas, né? Além da questão técnica. Claro que o RH avalia a questão técnica, se o currículo está dentro dos requisitos, mas é muito importante você avaliar o comportamento, como a pessoa fala, como a pessoa se responde às suas perguntas. E além disso, ir nas entrelinhas. Você não precisa, às vezes, ser um psicólogo para analisar de maneira mais profunda. Você só precisa ter realmente esse olhar humanizado. Que a gente se forma realmente no RH para isso, né? Nós, como gestores de RH, nós desenvolvemos essa expertise dentro do RH para analisar a pessoa como um todo. Então, quando eu vou entregar para os gestores pessoas, né? Para eles analisarem tecnicamente, eles estão seguros de que aquela pessoa está dentro do fit cultural da empresa. E Perfeito. que ela tem um potencial.
Mas também te perguntando, Monara, como você disse, né? Você tem 13 anos aí de experiência. Eu mesmo tenho muito que aprender contigo, né? E eu queria saber de você, como você vê realmente essa questão do recrutamento e seleção na área de tecnologia, com profissionais de tecnologia, como você está vendo essa mudança, como você falou, né? Poderia falar um pouco pra gente? Quando se fala de profissionais de tecnologia, eu posso dizer que eu amo, né, esse segmento. Adoro atender todo tipo de empresa, mas eu tenho uma paixão no segmento de TI pelo fato de ser empresas mais disruptivas, né? Empresas com inovações, com ideias diferentes, com metodologias diferentes de acompanhar os resultados. E isso me encanta. Eu não me vejo mais trabalhando numa empresa tão tradicional, né, com as entregas tão tradicionais. Esse é o meu perfil. Cada um tem o seu, né? Mas como consultora, eu perpasso em todos os segmentos. Mas a tecnologia é minha paixão, né? Então, eu tenho empresas mais tradicionais que eu coloco outras consultoras para fazer e faço acompanhamento. Mas respondendo a questão da tecnologia, do recrutamento e seleção em TI, o mercado ele mudou, tá passando por muitas mudanças desde janeiro. Não, começou em fevereiro os layoffs, né? Os layoffs são grandes demissões no segmento de tecnologia. Aconteceu que as startups elas tinham muito investimento e acabou que as ventures elas fecharam a torneirinha e as startups começaram a não receber esses investimentos para oxigenar a sua operação. E nesse período, né, nesse meio do percurso, a tecnologia ela contratava de uma forma não muito amadora, né? Então, se um desenvolvedor pedia 30 mil, 100, ela dava 30 mil, porque ela tinha caixa. Se ele pedia 25 mil, ela dava. Então, eu peguei o boom da tecnologia, que o júnior virou pleno virou sênior, e o sênior virou um PO, virou um arquiteto, virou um engenheiro de software, né? Então, teve esse boom. E eu, nossa, e agora? E quando eu chegava para as empresas, olha, tenho ótimos profissionais. Monara, salário. Perguntava logo salário. E aí, quando era vagas sêniors, gente, eu não pegava um sênior que não fosse menos de 20 mil. Olha, isso aqui tá pedindo 20. Mas ele tem AWS, ele tem Azure, ele tem isso, né? E eu tentava, né, coisa, porque assim, o mercado estava muito aquecido, né? Então, quando eu vejo recrutamento, seleção, tecnologia, só contextualizando essa historinha, o mercado deu uma estabilizada com os layoffs. Os sêniors começaram a pedir 15 a 16, que é o que eles ganham. Os plenos começaram a pedir ali até no máximo 10, que é o que um pleno ganha, dependendo da empresa. E o júnior começou ali na sua faixa de 3, né? E que é o que eles ganham, né? Que é o que o mercado paga. Então, assim, eu vejo um equilíbrio, né? Monaro, como é que tu vê o mercado daqui para frente? O mercado voltou a aquecer, tá? Não está aquecido como no ano passado, no início do ano de 2022 e 2021, não está. E vai estar longe de estar, mas voltou a aquecer. As empresas estão começando a contratar, mas vai ter cargos que serão mais específicos, cargos que serão mais caros. Então, Java ele não pode ser Java, ele tem que ter Java, ele tem que entender de nuvem, senão ele não vai ser o cara. Né? Então, um .NET tem que ter uma nuvem. Então, o mercado ele vai se voltar muito para nuvem, porque a nuvem ela é tudo que há na tecnologia para não pesar, né, as empresas com grande armazenamento de informações, tudo colocassem em nuvens. Novas tecnologias, metaverso, IA. Então, as empresas desenvolvedores vão surgir, mas vão ser desenvolvedores mais estratégicos. Não menosprezando, não vai ser só um Java com Spring Boot. Vai ser um Java mais gourmetizado, né? Vou utilizar essa palavra. Então, vai ser tecnologias mais inovadoras. Então, exemplo, Adobe IAM, poucas empresas contratam front-end com Adobe IAM, porque também ele até faz um back. Mas é um cargo que está começando a ser contratado com frequência. Então, assim... Desculpa te interromper, mas às vezes não tem pessoas qualificadas. Não a gente tem tem esse desafio. de contratar.
às vezes tem esse desafio de contratar uma pessoa e não tem uma pessoa qualificada. Não tem. Então a gente contrata realmente pelo comportamento, voltando, né, para qualificar aquela pessoa. E às vezes não é nem tão só pelo comportamento, nós contratamos também por questão de qualificações técnicas, que são cursos. Então, assim, para os próximos anos em tecnologias, vai ser cargos, né, mais bem elaborados, né, no sentido de tecnologias com mais inovação. Eu vejo um mercado bem mais aquecido e senioridades maiores, né? Então, assim, os júniors, daqui a pouco, daqui pro ano que vem, eles vão, né, dependendo do segmento que ele esteja, ele vai estar já no nível maior de um pleno daqui a pouco está sênior. Então, nós temos que acordar muito para essas tecnologias, para que essas pessoas, elas sejam atraídas pelos headhunters, né? Para quando essas tecnologias, estourar, para quem mexe com IA e metaverso, eles já terem esses skills, isso no currículo. E é o que eu falei. Gente, olha, metaverso, a moeda, né? A criptomoeda, enfim, essas coisas que estão muito em inovação, você que é desenvolvedor, corre e procure. Exatamente. Porque daqui a pouco as empresas vão estar todo mundo querendo contratar somente essas tecnologias. Exatamente. Então, esse é o desafio, realmente, a longo prazo, contratar pessoas com qualificação necessária. Isso. E quando não existe, porque às vezes a gente fica recrutando e fica selecionando e não existe aquela pessoa, às vezes é raro, né? Então, é esse o desafio do RH Sim. hoje no âmbito da tecnologia, de encontrar a pessoa perfeita para aquele cargo. Às vezes falta porque falta qualificação. Então, o que a gente sempre fala para os colaboradores que já estão dentro, né, da empresa, vão se atualizando, vão fazendo cursos, né, vão crescendo junto com a empresa, porque vai vir novas tecnologias e se vocês estiverem prontos, vocês vão pegar novos projetos. Então, é isso, né? Tem que realmente ir se reciclando, porque hoje é uma coisa, com a tecnologia, daqui a pouco já é outra, porque tudo é muito acelerado. E a minha frase final é: respeite a sua jornada, respeite o seu tempo. Não existe empresa ruim, empresa excelente, empresa boa. Existem empresas que você tem um fit cultural com elas, né? Então, se você entender o segmento que você gosta, como você gosta de atuar, você vai encontrar a empresa certa. Então, sempre tive isso comigo. Eu sempre procurei empresas que eu gostava, né? Gostaria de participar do processo seletivo. Que eu via uma cultura forte, que eu via que as pessoas eram participativas. E detalhe, eu sempre perguntava feedback. Gente, tantas pessoas vêm no meu privado me perguntar feedback de empresas. Monara, você conhece empresa tal? Você indica? Então, por favor, vocês, empresas, tratem bem os colaboradores, invistam em uma política de qualidade de vida, capacite a liderança de vocês, invista numa política de benefícios atrativas com o mercado, ou pelo menos uma política de benefícios competitivas, né? Porque tem empresas que têm uns benefícios que ficam muito aquém. Isso acaba até prejudicando no processo seletivo. Invista no teu marketing, no teu brand, na tua marca empregadora. E não esqueça que a cultura ela é de dentro para fora. Não venda uma imagem que você não é. Porque se a pessoa for pedir indicação da sua empresa, pode ter certeza que os funcionários não darão boas indicações. E esse é o meu recado final que eu deixo para você, que é a empresa. Como você falou, a questão dos benefícios, né? Os benefícios, eles não são mais um plus. Ele realmente faz parte do salário, né? Então, realmente a Argo está preocupada com tudo isso e preza pelos seus colaboradores. E é isso, gente. Foi muito bom conversar com vocês. É muito bom conversar com a Monara, como ela falou, né? Muitos anos de experiência. Admiro muito seu trabalho, como já falo, né? Nos bastidores. E a Larissa também é, assim, muito feliz, fantástica. Por fazer parte do nosso quadro. Tenho o prazer de dizer que a selecionei, assim como todos os outros, né? Que fico muito feliz, porque realmente atrair e manter esses talentos é um desafio do RH. Então, a gente tem esse compromisso, né? De trazer os melhores profissionais para dentro da empresa. E é isso, gente. Obrigada, gente. Obrigada, Arco. E fico super feliz com o desenvolvimento da Flávia,
né? Ver a Flávia tocando aí o RH, fazendo seleção, contratando um excelente PO. Olha aí, tá vendo? Gente, eu fico muito, muito feliz. Espero poder sempre ajudar, contribuir, né? O que você precisar. Com certeza. E eu fico assim, eu fico maravilhada, né? Eu me lembro da Flávia, a primeira seleção que ela fez foi Python, gente, veja só. E ela, Monara, quais são as skills que eu vejo aí de um Python? Aí eu, tu olha isso, isso, isso. Aí ela me mandava os currículos, eu, esse. Mas com a pretensão, e a gente trocando figurinha. E hoje ela nem me pergunta mais, tá, gente? Tá vendo? Ó, quando a professora é boa, o aluno nem precisa mais perguntar. E hoje ela contrata, assim, a Larissa, eu fico super, super feliz. Parabéns, Flávia, você tem um potencial gigantesco. Obrigada. E muito feliz aí pela Arco estar investindo em você, investindo no RH, a Argo tem uma cultura muito jovem, leve, e é isso que faz a Argo ser a Argo, é essa cultura, né? E também eu queria dizer que foi muito bom conhecer a Monara, conhecer ela recentemente, e já vi, assim, a carga de conhecimento que ela tem sobre a área, ela domina bastante. Eu fiquei aqui, ela falando, eu ficava encantada, aprendendo mais também, para que eu possa aplicar no meu dia a dia de liderança. E também a Flávia, que eu não posso deixar de falar da Flávia, que foi a pessoa que me recrutou, que a gente tá iniciando uma conexão muito boa como colegas de empresa, e eu vejo também um potencial muito grande nela, eu consegui ver isso no meu processo seletivo. Então, muito, muito bom, meninas. Muito feliz por esse momento aqui que a gente está tendo.